Bem, bom dia, senhoras e senhores. Enquanto o pessoal ainda entra na sala, já vamos começando aqui o nosso evento, que está ocorrendo aí, pelo menos nesse primeiro momento, todas as terças-feiras, que trata de temas ambientais, dos mais variados temas, e especialmente com um foco voltado também para o direito ambiental municipal, né, que foi a ideia inicial a pedido dos alunos dos cursos aqui no Rio Grande do Sul, e esse espaço aqui se ampliou consideravelmente, não só tendo pessoas aqui do Rio Grande do Sul, mas como de Santa Catarina, Paraná, Rio, Norte, Nordeste, vários locais participando desses eventos. E nesse dia, especialmente, né, foi uma grande honra para nós recebermos um dos nossos grandes mestres do direito ambiental brasileiro, o Paulo de Bessa Antunes, nosso professor, eterno professor, presidente da União Brasileira da Advocacia Ambiental, que é um dos grandes doutrinadores do direito ambiental do Brasil, e vai falar um pouquinho hoje sobre esse assunto aí que está pendente de publicação de acórdão, que é a decisão do STF que trata da imprescritibilidade da reparação do dano ambiental. O Paulo de Bessa escreveu um artigo sobre o tema, né? Até agora, durante a palestra aqui, eu vou disponibilizar o link aqui, que está lá no Gen Jurídico, né? Um artigo muito interessante, que fala especificamente sobre isso, e para todos terem conhecimento, vou passar aqui. Então, professor, é uma grande honra. Esse espaço aqui vai ficar gravado, vai ser disponibilizado lá no meu canal do YouTube e também no canal do professor Bessa no YouTube, para quem não tiver, puder ter acesso e para a gente poder divulgar e poder debater o tema. Tá? Muito obrigado pela sua disponibilidade e a palavra é sua. É que eu desliguei, agora eu já estou. Bem, Alexandre, primeiro eu quero agradecer aí o convite para a gente conversar um pouco, é sempre bom, principalmente nessa época aí difícil, está tudo meio paralisado, meio nesse clima um pouco até desagradável, então a gente poder trocar ideia é sempre bom. E uma coisa que eu tenho observado assim também com muita, não deixa de ser com muita curiosidade, é que nessas lives e tal, que muitas pessoas às vezes têm me chamando, e eu sempre que posso compareço, acho que ajuda, mas o estado do Rio Grande do Sul tem uma presença forte, é um estado que tem muitos desenvolvimentos, e o que, de certa maneira, mostra que o tema ambiental no estado do Rio Grande do Sul é um tema bem relevante, que mobiliza muita gente, e isso é uma coisa bacana, uma coisa boa. E, enfim, quantas vezes eu for chamado, tendo oportunidade, eu vou com o maior prazer e acho que é sempre bom. Esse tema aí da prescrição ou não prescrição dos chamados danos ambientais é um tema importante, é um tema relevante, mas, na minha maneira de ver, ele tem sido muito maltratado dentro dessa discussão toda, né? Eu acho que tem vários aspectos aí que a gente precisa levar em consideração e, principalmente, entender o seguinte: não há nenhuma reparação de dano ou indenização, ou seja lá o que for, na área qualquer do direito, que não tenha um marco inicial, salvo se uma determinada lei, uma norma jurídica assim o disser, mas mesmo assim, é óbvio que há um determinado ponto a partir do qual você vai considerar aquilo. Tá? Não é porque se a gente faz esse raciocínio, é um absurdo. Adão entraria com uma ação qualquer de reparação de dano ambiental contra alguém,
né? Então, isso não é uma coisa razoável. Mas o que me parece que tem acontecido, isso eu pude falar ontem numa aula que eu dou na Unirio, essas aulas normalmente são abertas, então eu pude falar essa questão ontem nessa aula na Unirio e também de manhã num grupo de estudo que nós temos. Eu acho que está faltando essa coisa do direito ambiental ser um direito novo, ser um direito em termos mundiais, com 70 anos e tal. Isso tem feito com que a gente perca um pouco uma certa parametrização. É lógico que o direito ambiental é um direito novo, é um direito moderno, que ele tem questões que vão sendo atualizadas, que vão sendo modernizadas, mas, afinal de contas, ele é direito e ele não pode romper totalmente com as tradições jurídicas que existem. Então, se a gente voltar lá atrás no direito romano, que hoje ninguém estuda mais, mas eu recomendo que quem puder dar uma lidinha, há um livro brasileiro de direito romano, que é um livro espetacular, que é do ministro Zé Carlos Barbosa Moreira. É um livro muito bom de direito romano, em 2 volumes, tem um nível internacional, porque o Moreira Alves, Zé Carlos Moreira Alves, ele, de fato, é um sujeito que conhece muito direito e direito romano é uma coisa que ele gosta. Então, o que acontece? O antigo direito romano ele não tinha prescrição. Não havia prescrição no direito romano antigo, né? na fase antiga do direito romano. E, do ponto de vista prático, o que significava a não existência da prescrição? Aqueles patrícios, aqueles nobres de Roma, eles tinham o direito de cobrar as dívidas deles, dos pobres, dos plebeus, eternamente. Então, eternamente, aqueles pobres eles viviam devendo aos patrícios. Várias daquelas rebeliões que existiram em Roma, aqueles protestos todos, um dos pontos relevantes que se colocou nessa questão foi estabelecer um critério de prescrição. Para quê? Para que aquelas dívidas não se eternizassem assim, e as pessoas nunca conseguissem organizar a sua vida. Então, essa ideia da prescrição ela apareceu no sentido de que as pessoas, de fato, possam pôr fim a determinadas coisas. Não é? Se a gente for assim para o mundo social, o homem ele é um animal simbólico. Então, nós temos, dentro de determinados símbolos que a gente cultiva na nossa vida, momentos que se colocam fim a determinadas coisas. Então, por exemplo, agora nós estamos vivendo essa pandemia, qual é uma das coisas que tem sido considerada das mais graves que estão acontecendo? São enterros sem a presença de parentes, sem missas de 7º dia virtuais, etc. Isso está sendo considerado muito ruim. Por quê? Porque dentro dessa simbologia que o ser humano vive, quando morre um parente, quando morre um amigo, uma pessoa querida, ainda que você continue gostando daquela pessoa, sentindo saudade, alguns símbolos marcam o fim daquilo. Então, é o luto, é a missa de 7º dia, é o enterro. Aquilo ali significa, olha, isso acabou. Então, daqui para frente, nós vamos numa nova vida, nós vamos criar uma coisa diferente. Então, veja, a prescrição é isto, é trazer para o direito essa realidade muito importante da vida simbólica do ser humano. Eu recomendo, para quem tiver paciência e puder ler esse livro, há um livro chamado O Tempo no Direito, de um professor belga chamado François Host.
que é um livro espetacular, tem uma edição brasileira, acho que é a editora São Francisco, uma universidade de São Paulo. Esse livro é muito bom, porque ele fala exatamente da força, do papel que o tempo tem no direito. Então, o que o tempo faz no direito? O tempo no direito cria relações jurídicas e extingue relações jurídicas. Não é? Se a gente fizer uma análise rápida, o fato de alguém fazer 18 anos muda completamente a posição daquela pessoa em relação ao mundo jurídico. Então, isso é o tempo no direito. Né? Ele é importante, ele é fundamental. Bom, feita essa preliminar toda, qual é a questão que, do meu ponto de vista, a gente precisa enfrentar? Ainda não conhecemos o acórdão, mas podemos ter uma ideia dele. Qual é a questão principal que a gente precisa enfrentar? O que garante, o que assegura que uma coisa seja prescritível ou não prescritível? Quando a gente está falando de ações ou de medidas condenatórias ou reparatórias, aí nós temos a prescrição. Aí a prescrição acontece porque, ainda que a prescrição, e me parece que é bem interessante, porque o aluno do curso de Direito ele tem aquela matéria chamada Introdução ao Estudo do Direito, em alguns lugares, Direito Civil 1, que ninguém leva aquilo a sério. Todo mundo acha que aquela matéria não vale nada, não sei o quê, não leva a sério. Mas o que acontece? Isso é a base do direito. Isso é a base do direito. Sem essa base, nós não vamos a lugar nenhum. Uma pessoa bem formada em teoria geral do direito, introdução ao direito, ela se vira em qualquer área do direito. Se não tiver essa formação, aí nós começamos a dizer bobagem, porque qual é a discussão que está em torno dessa questão da prescrição? Não, quem é a favor da existência da prescrição quer acabar com o meio ambiente, porque os danos ambientais podem acontecer no futuro e tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema é que aquele cidadão não sabe o que é prescrição. Aí, como ele não sabe o que é prescrição, ele começa essa, vamos dizer assim, quase que uma teoria da conspiração jurídica. Então, veja, as ações condenatórias, elas prescrevem. Ainda que, do ponto de vista do direito privado, aquele direito não desapareça, mas desapareça a possibilidade de reivindicá-lo, mas o credor sempre e o devedor, eles sempre poderão fazer compensações em outros momentos, numa ação que o devedor proponha contra o credor, da primeira obrigação. Então, isso tudo é possível. O que não é prescritível são as ações declaratórias. E nós temos tido, recentemente, no Brasil, uma onda muito grande de ações declaratórias que demonstram isso. Por quê? Com essas constantes mudanças de previdência social, eu mesmo tive que me valer desse expediente, porque eu tinha um problema de contagem de tempo de serviço na Procuradoria da República e precisei ir à Justiça com ações declaratórias, porque eu não tinha documentos de 30, 40 anos atrás, propus essas ações declaratórias e os juízes reconheceram que eu, de fato, eu tinha determinados direitos e tal, e ele declarou esses direitos. Então, veja, essas ações não visavam condenar ninguém a coisa nenhuma, elas puramente queriam declarar uma situação jurídica. Essas não prescrevem. Elas são muito comuns hoje nessa área previdenciária e na área trabalhista também, para fazer prova junto à Previdência Social. Essas não prescrevem, porque elas simplesmente declaram o direito. Tá certo? Então, muito bem. O nosso regime jurídico brasileiro, ele tem como regra a prescrição. Então, os direitos, a possibilidade de reivindicar judicialmente ou administrativamente determinados direitos, por regra, elas prescrevem.
né? Então, nós temos hoje a prescrição no Brasil máxima são 10 anos. Né? Na época que eu estudei ainda era de 20 ou 30 anos. Hoje são 10, o Código de 2002. Mas, então, aí nós temos um ponto. Na área do meio ambiente, isso prescreve ou não prescreve? Aí nós temos que partir, o primeiro raciocínio que a gente precisa ter é o seguinte: o que a gente chama de dano ambiental? O que nós entendemos como dano ambiental? O Brasil ele adotou essa expressão dano ambiental, que é uma expressão bonita, moderna, interessante, mas era uma expressão ampla demais. Ela não dá precisão ao que a gente quer. E o universo jurídico ele precisa operar com algumas precisões, porque a pior coisa do mundo, e aqui no Brasil nós temos uma grande experiência disso, é um direito incerto. Você não sabe qual é o direito. Né? Quem vive de advocacia profissionalmente sabe que é muito comum você procurar um cliente te procurar, fazer uma pergunta e você responde assim: amigo, olha, eu não sei o que dizer, tudo é possível. É comum acontecer isso. Né? Ninguém sabe, afinal de contas, qual é o direito aplicável, porque há uma variação muito grande na jurisprudência. Mas, muito bem, se a gente entender que nós temos um dano ambiental próprio e um dano ambiental impróprio, essa coisa começa a se clarear. O que é o dano ambiental impróprio? Vamos pegar um caso que todo mundo conhece, aqui não é questão de ser a favor ou ser contra, é apenas um caso conhecido. Mariana. Então, Mariana, houve aquela confusão toda, estourou barragem, aquela confusão no Rio, aquele negócio todo e tal. Muito bem. Ali, nós temos danos ambientais próprios e danos ambientais impróprios. Dano ambiental impróprio. O cidadão que tinha lá uma pequena lavoura, aquela lavoura foi prejudicada por aquela maré de lama, ele teve um prejuízo econômico perfeitamente mensurável, calculável, com uma prescrição de 3 anos. Porque ali é um dano ambiental impróprio, ou seja, tudo aquilo que ele sofreu decorreu de uma questão que aqui no Brasil nós chamamos de uma questão ambiental. Então, não há dúvida que, com relação àquele pequeno agricultor, ele tem um prazo prescricional, porque, o pior que seja a situação que ele esteja enfrentando, o nosso regime jurídico, o nosso sistema jurídico, estabeleceu o seguinte: seu José, isso aí, tudo que aconteceu com o senhor, se quiser, vai reclamar na justiça. Se o senhor não quiser, o senhor não precisa reclamar. Isso é o que se chama, grosseiramente, de um direito disponível. Ele reclama se ele quiser. Então, ali nós temos uma prescrição de 3 anos. Né? E acontece isso com pescadores que tenham perdido produção de pesca, escolas que tenham ficado sem água. Enfim, aí há uma quantidade enorme do que a gente poderia chamar de danos ambientais impróprios. Tudo bem. Tirando isso, e aí nesses danos ambientais impróprios também estão os danos à saúde humana, danos à propriedade, danos à produção. Então, aí nós tiramos isso tudo, colocamos de lado. Aí, para mim, não há nenhum problema com relação à prescrição. Essa é uma coisa tranquila. Deixa para lá, vamos esquecer esse assunto. Aí nós temos que voltar para o que seria o dano ambiental próprio, que nós poderíamos chamar, para facilitar a nossa compreensão, e é uma expressão que eles usam em Portugal, é usada, e na Europa, de maneira geral, que é o chamado dano ecológico. Então, o dano ecológico seriam danos feitos aos recursos naturais. E não aos recursos naturais como produtores de valor econômico. Porque, veja, se eu tenho, hipoteticamente,
uma floresta da qual eu tiro castanha, no momento em que aquela floresta é destruída por um evento qualquer, eu posso contabilizar quanto eu perdi na castanha, quanto é o valor de cada árvore daquela, de venda, de produção, e aí eu tenho um dano econômico mensurável. O que nós estamos falando é uma outra coisa que também não é de fácil compreensão, e me parece que nós vamos precisar ter que refinar mais esse conceito, é o chamado dano imaterial ao meio ambiente, aos valores ecológicos. Né? Muito bem. Estes é o que se discute de serem prescritíveis ou não. Mas veja, nós também temos uma outra situação no Brasil, que é o seguinte: se a gente for para o artigo 20 da Constituição Federal, o artigo 20 ele lista uma série de bens de propriedade pública, rios que passam em mais de um estado, enfim, há uma lista lá enorme, não é o caso da gente reexaminar isso aqui. Mas aqueles são bens públicos, propriedade da União. Existem também bens públicos estaduais, por exemplo, águas subterrâneas, e bens públicos municipais. Mas os bens públicos, eles estão, por força de normas existentes no direito brasileiro, eles estão submetidos a uma prescrição de 5 anos contra a fazenda. Existe lá essa prescrição. Eu posso até dizer o seguinte: não, professor, mas, veja bem, o senhor está falando isso aí, mas um dano ambiental relevante, uma prescrição de 5 anos é pouca coisa. Eu posso até concordar com isso. Eu não tenho problema com... A minha questão não é o tempo de prescrição, é a existência ou não do instituto. Essa é a grande questão. Por quê? Porque o tempo também consolida situações jurídicas. Lembra que logo que a gente começou essa conversa aqui... Que ia chegar a mata. Que a gente falou? Que o direito, ele cria, o tempo, ele cria e extingue direitos. Então, a passagem dos anos, ela gera determinadas situações. E veja, que até mesmo do ponto de vista ambiental, o tempo pode criar mecanismos, situações ambientais diferentes das que haviam antes. Eu não estou aqui pregoando aquela tese que é muito comum e às vezes verdadeira, mas muitas vezes nem tanto, e diz assim: não, mas se desfizer isso vai ser pior para o meio ambiente. Eu não estou dizendo isso. Tá? Não estou dizendo isso. Mas o fato é que muitas vezes você consolida determinadas situações. Bom, então, essa é uma questão. Por que isso se tornou importante no Brasil? Porque a nossa lei da ação civil pública, ela não fala em prescrição. Ela não trata da prescrição. Ela nem diz que prescreve e ela nem diz que não prescreve. Ela simplesmente é omissa. Assim como a lei argentina de meio ambiente. Ela é omissa. No Chile, por exemplo, a lei chilena estabelece 5 anos de prescrição. Então, está dito lá na lei, prescreve em 5 anos. No Equador, a lei diz, é imprescritível. Então, nós temos 3 regimes. Nós temos um regime que estabelece claramente a imprescritibilidade, nós temos um regime que é omisso e nós temos um regime que estabelece um período de prescrição. Tá? Isso na América do Sul. Eu gosto muito, eu acho importante que a gente estude muito a América do Sul, que fica meio esquecida, né? A gente fala muito de Europa, Estados Unidos, essa coisa toda, estuda pouco a América do Sul, mas são realidades mais próximas às nossas. Não é? Isso talvez facilite um pouco a gente entender determinadas situações. Mas se nós formos para a Europa, por exemplo, que trabalha com o conceito de dano ecológico, ou seja, trabalha com o conceito daquele dano ambiental
próprio para nós, na Europa, prescreve. Tem estabelecido lá que prescreve. No regime americano, por exemplo, se a gente pegar aquela lei do Superfund, que é a lei de... seria, entre aspas, né, a nossa lei de resíduos sólidos, lá não tem esse regime da prescrição. Lá não tem. Muito bem. Então, veja, a mim me parece que, na ausência de lei específica, tratando da prescrição, eu preciso me socorrer da legislação geral, que reconhece um regime de prescrição. Uma vez que na lei especial eu não tenho essa matéria, mas eu preciso ir para um regime geral de prescrição. Então, nós vamos no Código Civil, lá está tratada a prescrição. Nós temos a prescrição tratada na lei de danos nucleares, né, da responsabilidade por danos nucleares, tem lá um regime de prescrição estabelecido. E a Constituição fala em diversos pontos de imprescritibilidade. Em vários lugares ela fala de imprescritibilidade, salvo no artigo 225. Lá não tem dito nada sobre prescrição. O que, do ponto de vista da honestidade intelectual, não me permite considerar que ali, ao não falar da prescrição, está dito que a prescrição é inexistente. Por quê? Porque, se eu for a própria Constituição, eu verei, sem muita dificuldade, que, em uma série de momentos que a Constituição pretende declarar alguma coisa imprescritível, ela diz lá com todas as letras: terrorismo, imprescritível. Está escrito lá com todas as letras. Direitos sobre terras indígenas. Está escrito com todas as letras que esses direitos sobre terras indígenas são imprescritíveis. Está dito lá com todas as letras. E, na verdade, o que aconteceu? Esse caso que nós temos como objeto dessa decisão do Supremo é uma situação que aconteceu há não sei quantos anos atrás, década de 80, do século passado, danos em terras indígenas, corte ilegal de madeira, e o réu argumentava que havia uma prescrição. Portanto, ele não poderia sofrer aquela ação de reparação de danos ambientais. Mas a Constituição, com todas as letras, diz: são imprescritíveis os direitos sobre terras indígenas. O que, no meu ponto de vista, reforça o argumento de que os danos ambientais, em geral, são prescritíveis. Porque, senão, ele não precisaria explicitar que, em relação às terras indígenas, há a imprescritibilidade. E veja que vai entrar agora no Supremo um outro recurso especial, extraordinário, que foi dado repercussão geral, que eu fiz um artigo, deve sair essa semana no Gen Jurídico, que é sobre o marco temporal. Ora, se a tese do marco temporal, como 5 de outubro de 1988, prevalecer, o que essa tese faz? Ela definiu o regime de prescrição sobre terras indígenas. Ainda que se reconheça que tem que haver um momento para isso começar, porque não poderia, hoje, não faria sentido, um descendente de Araribóia reivindicar a cidade de Niterói, por exemplo. Araribóia fundou a cidade de Niterói. Isso não teria sentido. Mas observem que, a existir um marco temporal para a terra indígena, né, se esse é um elemento importante, esse marco temporal tem que estar, no mínimo, na Constituição de 1934, que foi a primeira
a estabelecer, do ponto de vista constitucional, o direito indígena às terras indígenas. Tá certo? Isso a existir um marco temporal, mas existem outras discussões aí de direitos originários e tal. Isso até num próximo momento, se tiver interesse, eu, com toda boa vontade, eu me disponho a dizer uma bobagem aqui para vocês ouvirem, porque não é todo dia que a gente tem gente para ouvir bobagem. Mas essa questão, então, para mim, ela está muito clara, não é? Ela está muito evidente que eu não posso extrapolar daquela decisão sobre um ponto específico da Constituição, ou seja, sobre um ponto de um direito especial, eu não posso extrapolar um direito geral, até porque eu não posso confundir direitos de povos indígenas sobre as suas terras com direito ambiental, porque, veja, o Brasil já fez isto. O direito dos povos indígenas já esteve incluído dentro do Departamento de Meio Ambiente do Itamaraty, o que é uma coisa errada, porque eu não estou falando de direito de povos indígenas, eu estou falando de direitos humanos, eu não estou falando de direito ambiental. A parte do meio ambiente é um aspecto do problema, mas não é o problema todo. Então, é um pouco essa ideia que eu tenho aí sobre essa questão da prescrição. Tá? Eu já falei aqui bastante e fico agora à disposição de alguém que tenha uma pergunta para fazer e tal, e se acharem que é suficiente, mas eu acho que, de uma maneira geral, eu dei a ideia de como eu penso esse assunto e, enfim, estou aqui para ouvir as opiniões e considerações. Muito obrigado. Ótimo. Excelente, Bessa. Foi muito instrutivo, né? Eu até botei ali no link do chat aqui o artigo, né, do Gen Jurídico, né, que é muito, ele detalha bem essa tua fala, né? E eu queria te fazer uma pergunta, né? Ali dentro do artigo, tu fala desse ponto da jurisprudência criativa, né? Que é a capacidade que os tribunais, e vou me limitar à parte ambiental, têm em desenvolver teses, né, de situações que não estão previstas em lei. É o caso da responsabilidade civil por risco integral, né, sem admitido excludente de responsabilidade, que a gente agora está no momento de cheque, considerando esse momento de pandemia, né, e esse caso da prescrição, né, porque, como o senhor diz, a regra é a prescrição, as normas falam em prescrição, a Constituição fala em prescrição, e a própria decisão judicial fala que não há norma que fala sobre a imprescritibilidade, né? E o tribunal faz essa chamada ali pelo senhor da jurisprudência criativa. Como é que a gente chegou nesse ponto, assim, que o tribunal, assumindo um papel de um direito teoricamente, né, mais vinculado a um direito, digamos assim, americano, né? E não tão europeu como a gente tem a nossa tradição que foi estabelecida no nosso sistema jurídico. Eu acho assim, Alexandre, quer dizer, o que está acontecendo? O Brasil é um país que ele vive por modas. Então, vem aquelas modas, aquelas ondas. Antigamente, as ondas chegavam no Brasil com 30 anos de atraso. Agora, com a internet, chega com mais ou menos 10. Certo? Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, me parece? Ponto 1. Eu acho que nós estamos... A Constituição de 1988, que tem várias virtudes, mas também tem alguns problemas que precisam ser adequadamente tratados. Na década de 70, existia um italiano chamado Mauro Capelletti, que escreveu uns trabalhos, e o problema dele era a dificuldade do acesso à justiça. Então, tudo era o acesso à justiça, ninguém tinha acesso à justiça, e aí
as pessoas acreditaram no que o Capelletti falou, e ele tinha razão em muita coisa, e foi feito um sistema de amplo acesso à justiça. Muito bem. Então, esse amplo acesso à justiça, ele criou uma quantidade, e a justiça brasileira, se a gente analisar, ela de 88 para cá, ela cresceu muito materialmente e cresceu muito na sua presença dentro da sociedade. E uma Constituição extremamente detalhista, qualquer assunto hoje é um assunto constitucional. Qualquer assunto. Então, o que ocorre? Isso acabou gerando, para os tribunais, um papel que eles não têm em lugar nenhum do mundo. Nem a Suprema Corte dos Estados Unidos, que é um tribunal importantíssimo, e é um erro dizer que a Constituição americana é pequena. Não, não é pequena, ela é enorme, porque ela tem aquela meia dúzia de artigos e mais de 200 anos de decisão da Suprema Corte. Aquilo é a Constituição americana. Então, o que aconteceu? Isso levou muitas questões para o Poder Judiciário. Os outros poderes, lamentavelmente, eles nunca exerceram as suas atribuições como deveriam fazer. Isso permitiu que o Poder Judiciário fosse avançando, o Poder Judiciário fosse crescendo. É lógico que nós estamos vivendo essa quantidade enorme de processos e esse processo de globalização, principalmente nessas áreas de direitos humanos, direito ambiental, direito de defesa do consumidor e outros, isso fez com que alguns modelos de direito, né, sobretudo modelos de direito americano, etc., fossem sendo transferidos para dentro da nossa ordem jurídica. Isso a gente vê no direito administrativo, vê em vários lugares. Então, hoje, nós vivemos um sistema híbrido. Ele não é nem o sistema americano e ele não é nem o sistema europeu. Ele é alguma coisa no meio do caminho que ainda não sabe muito bem o que é. E isto, no meu modo de ver, facilitou que os tribunais, muitas vezes, ultrapassassem determinados limites de coisas que já foram resolvidas nos Estados Unidos, coisas que já foram resolvidas na Europa. Os tribunais lá... E aí, quer dizer, o nosso estágio do direito ambiental no Brasil ainda é um pouco assemelhado ao direito ambiental na década de 80 nos Estados Unidos. Aquele direito ambiental que partia de uma ideia que se demonstrou irreal, de que era possível uma poluição zero. Né? O nosso direito ambiental ainda tem essa visão, e nós temos um outro elemento, ou outros elementos aí que somam muito a isto, que é uma atividade muito forte do Ministério Público, e que é boa que ela exista, mas ela tem um problema na origem, que ela vem de um grupo que está formado profissionalmente na persecução criminal. Então, essa vamos dizer assim, é a formação histórica do Ministério Público. Então, quando você junta isto tudo, nós vemos que não vamos ter problema para administrar isso. Só que o direito ambiental hoje, no mundo, ele não trabalha mais com a noção de poluição zero. Talvez ele tenha sido derrotado, talvez o ideal fosse poluição zero, talvez a gente não tenha conseguido chegar à poluição zero. Seria ótimo chegar à poluição zero, mas o fato é que nós não chegamos. E como é que esse direito ambiental hoje, então, trabalha? Ele trabalha com a questão da gestão. E o maior exemplo disto é a chamada lei do Superfund nos Estados Unidos. Por quê? Quando essa lei passou,
né, que é a Lei dos Resíduos Sólidos americana, qual era a intenção que eles tinham? Vamos limpar todas as áreas poluídas aqui nos Estados Unidos. Então, fizeram uma lei, estabeleceram um mecanismo de financiamento e tal. Bom, e levantaram aquelas áreas poluídas todas. Aí chegaram à conclusão seguinte, amigo, não tem dinheiro para fazer isso tudo. Não tem como. Aí entrou uma outra discussão. How clean is clean? Quanto limpo é limpo? Nós vamos limpar até onde? Nós aqui no Brasil ainda estamos lá naquela década de 70. Não pelos órgãos de controle ambiental, que eles já sabem que não dá para limpar tudo, então eles vão tentar definir algum padrão. Mas toda a discussão que tem no judicial vamos limpar tudo, tem que ser zero poluição. Ok. O meu pensamento é o seguinte, eu não preciso errar onde outros já erraram. Se eu tenho capacidade de ver o que aconteceu em outros lugares, por que eu vou errar de novo? Eu quero ter o direito de cometer erros novos, eu não preciso cometer erros antigos. Então, o que está acontecendo, essa jurisprudência criativa, ela é isso. Quer dizer, os tribunais eles assumem determinadas posições de assuntos que eles têm dificuldade para conhecer e eles, quando um tribunal diz, olha, não tem lei sobre isso, mas é assim, esse tribunal ele falhou na questão principal dele, que é aplicar o direito. Neste caso específico, indígena, ele poderia ter resolvido o problema de uma maneira muito simples. Era ir no artigo 231, que é o artigo que trata das terras indígenas. Olha aqui, de acordo com este artigo aqui, essa área é imprescritível. Além disto, já na Constituição de 67 ou 69, aí como preferirem, já naquela Constituição, né, na Emenda Constitucional número 1, já existia um ato declarando nulo qualquer, e do próprio Estatuto do Índio, de 71, declarando nulo qualquer ato sobre terras indígenas. Então, aquilo tudo já era nulo desde o início. Ele não precisava... O meu ponto, Alexandre, é o seguinte, nós temos que ter as soluções as mais simples possíveis. Eu não preciso ficar inventando. Quanto mais eu invento, mais eu gero dificuldade para a certeza do direito. Há uma norma clara sobre aquilo, aplica a norma clara, não precisa inventar. Não e outra coisa, isso também tem que ser muito evidente. Tribunal, é claro que os tribunais fazem doutrina? Fazem. A gente não pode negar isso. Fazem. Mas o principal que se quer de um juiz não é uma aula de direito. Quem quiser uma aula de direito, vá para uma faculdade, vá para um curso de mestrado, vá para um doutorado, seja lá o que for. Isso é uma aula de direito. O que eu quero de um tribunal é uma solução de um problema. Eu não quero aula de direito. Eu não preciso ter um despacho de 55 páginas para dizer se o camarada vai mostrar o vídeo ou não. Eu, com 3 parágrafos, eu digo se preciso daquele vídeo ou não. Quando eu começo neste campo, e veja que em alguns países é proibido ao juiz citar doutrina nas decisões. Ele não pode fazer isso, porque ali é outra coisa. O que eu quero do juiz é uma sentença. Eu não quero uma aula de direito. Eu quero uma sentença. Me dê uma sentença, meia dúzia de páginas, resolveu o meu problema. Eu acho que esse é o ponto. Tá? É uma dificuldade de saber qual é a posição, até porque o nosso direito não é o direito americano. Lá no direito americano se espera aulas de direito. No nosso, não. É a aplicação da lei que existe. Então, é um pouco como eu vejo isso. Não sei se atendi. Sim, atendeu, sim. Com certeza. É que o nosso é o tribunal, né? Como é? O tribunal com slogan, né? É um outro perfil. Uma coisa muito interessante, professor, que o senhor falou, que aproveitando esse gancho, como a gente fala aqui nesse canal aqui, tem muita gente de órgão ambiental,
né, que o perfil, e o senhor sabe que, como oriundo do Ministério Público, o perfil do Ministério Público com essa persecução penal, né? E o senhor mesmo fala sempre, uma das coisas que quando a gente se conheceu e via as suas palestras, você sempre fala que, que todos deveriam fazer um estágio de 6 meses num órgão ambiental para entender o que é, né, a questão ambiental na prática, né? E como a gente tem bastante gente órgão ambiental aqui, eu queria que o senhor falasse para a gente encaminhar o encerramento dessa sua experiência, né, prática dentro de órgão ambiental e o que mudou no seu entendimento do que seria a questão ambiental, desse ponto, né, do que a gente pensa do ótimo que é inimigo do bom, né? A gente muitas vezes fica, o Ministério Público, os outros perseguindo o ótimo, né? E sem ter noção que muitas vezes o bom já resolve, né? Olha só, Alexandre, quando eu uso essa expressão, isso eu tiro a partir de uma experiência profissional minha que eu achei que foi muito, muito válida. Porque eu, isso foi por volta de 89, 90, por aí. Eu, quando exerci a Procuradoria da República nessa área de meio ambiente, eu sempre tive uma atividade muito, muito intensa, ajuizei muitas ações civis públicas. Há uns casos até que ficaram assim, eles não ganharam uma certa notoriedade, mas se você acompanhar, por exemplo, a jurisprudência do STJ e do próprio STF, esses casos tiveram muito, muito sucesso, que foram ações relativas a problema de ascarel. Não é? Então, propus várias ações para a destruição de ascarel e tal, que chegou, inclusive, no caso do Rio de Janeiro, foi inaugurada uma fábrica para destruição de ascarel. Tal era a quantidade de coisas que começou a ser destruída no estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Então, vamos dizer, eu sempre agi muito, vamos dizer assim, como o grande criador de casos. Então, legislação para lá, para cá, eliminar, e não sei o quê. Então, aquilo me ensinou muita coisa, obviamente, não é? Inclusive, que a gente precisa ter muito cuidado, às vezes, com determinadas demandas que chegam no teu gabinete, porque não poucas vezes nós estamos diante de situações que são muito mais disputas propriamente comerciais do que questões ambientais. Então, isso tudo a gente vai aprendendo. Mas aí, um belo dia, me convidaram, um amigo meu, já falecido, que é o doutor Antônio Nager, que ele era consultor jurídico da Secretaria de Meio Ambiente. E tinha lá uma função que era o chefe da assessoria jurídica. Ele disse, Paulo, você quer ir para lá e tal? Eu fui para lá. Na época, o secretário era o embaixador Flávio Perry, que tinha sido o último ministro do meio ambiente do Collor, sucedeu ao Lutzenberger. Então, o que aconteceu? Ali, como a gente tinha uma atividade muito intensa com a FEEMA, com a SECA, e na época existia o IEF, que era o Instituto Estadual de Floresta, a gente pôde perceber que o órgão ambiental, quer dizer, primeiro ponto, o órgão ambiental, em geral, ele é considerado um chato dentro da administração pública, né? É um órgão que só tem criadores de caso, que ninguém quer deixar nada acontecer, e se depender daquele pessoal não sai nada e tal. Bom, então, esse é um primeiro ponto, né? A gente vê que o órgão ambiental ele é mal visto dentro da administração. Segundo ponto, o órgão ambiental ele é criticado pelas ONGs, ele é criticado pelo Ministério Público, ele é criticado
pelos empresários. Então, veja, ele apanha tanto de tantas pessoas com interesses diferentes que talvez a gente pudesse pensar assim, não pode ser que os caras estejam fazendo alguma coisa certa. Né? É lógico que existem também contradições entre os órgãos ambientais, tem essa dificuldade toda, mas então eu pude ver, ao longo de 3 ou 4 anos que eu passei na instituição, eu pude ver que, de fato, os órgãos ambientais passam por muitas dificuldades. E, vamos dizer assim, como regra, é claro que existem órgãos ambientais e órgãos ambientais, mas, como regra, nos locais que os órgãos estão estruturados, há muita... Primeiro, não acho que os órgãos ambientais sejam contra empreendimento, pelo contrário, acho que a tendência dos órgãos ambientais é ser favorável aos empreendimentos, acho que essa é uma característica, mas não acho que eles sejam favoráveis aos empreendimentos tal como eles aparecem lá. Isso é outra história. Isso é uma outra história. Né? Isso é uma outra história. E eu, desde então, eu tenho me batido numa linha que eu não vi nenhum governo topar. Eu acho que os órgãos de controle ambiental eles deveriam ser, tal como é o Banco Central, agências reguladoras, etc. Eles deveriam ter uma diretoria nomeada a prazo certo, com aprovação pelo Congresso, ou pela Assembleia, ou pela Câmara de Vereadores. Eles precisariam acabar com este excesso de servidores que ocupam cargos em comissão. Eu acho que ela precisa ter um quadro estável, profissionalizado. Eu entendo que não é possível que um órgão de controle ambiental tenha técnico para tudo. Isto é impossível. Então, nós poderíamos ter, como existe na Europa, que seriam empresas ou universidades. Acho que o problema da universidade também é um pouco complicado, porque muitas vezes a universidade ela tende a gerar um mercado próprio para ela. Mas então nós poderíamos ter algumas empresas para certificar e apoiar os órgãos de controle ambiental que seriam proibidas de atuar em coisas tipo licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental, etc., etc. Elas não poderiam fazer isso. Elas seriam única e exclusivamente empresas de apoio. Em alguns lugares, por exemplo, como na Holanda, existe uma agência que é própria para analisar o estudo de impacto ambiental e encaminha para o órgão de controle ambiental e diz: olha aqui, a nossa opinião sobre o estudo de impacto ambiental é essa, você faça o que você quiser. Então, me parece que toda essa discussão, e aqui alguns dirão, isso é política, não sei o quê, e tal. Não tem nada de política. Isso não tem nada de política. Isso é uma questão de querer fazer o certo ou de querer fazer o errado. Quem quiser fazer uma gestão ambiental no Brasil moderna precisa enfrentar essas questões. Não adianta ficar com essa bobagem de que o licenciamento ambiental é 15 dias, é 10 dias ou 5 dias. Isso tudo é perfumaria, isso não resolve nada. Nós temos que entrar nas questões de fundo. Colocadas essas questões de fundo, o resto ocorre. Eu me dei uma época pachorra de fazer um levantamento sobre o número de ministros do meio ambiente e número de presidentes do IBAMA. É incrível a rotação. Não é possível que você tenha estruturas estáveis se não for assim. Então, o que tem que acontecer? A agência ambiental é independente, a diretoria é independente, bons salários para o servidor, salário de mercado, recebendo bem.
agiu errado, pau, põe na rua, acabou. Isso, um código disciplinar também muito estrito, muito rígido, mas tem que ser, na minha maneira de ver, tem que ser assim. O que se discute aqui é mera perfumaria. É mera perfumaria. Nós precisamos mudar estruturalmente a ideia de como essas agências funcionam. Bom, aí tem uma discussão também que a gente não pode fugir. ICMBio, IBAMA, etc, etc. A minha experiência mostra que quando nós temos o órgão de proteção da diversidade biológica, veja, é claro que é diferente em estados pequenos, municípios pequenos, que talvez não tenham recursos para ter mais de uma agência. Tal. Isso é uma outra situação. Mas quando a gente tem, dentro do órgão de controle ambiental, o órgão responsável pelo controle da diversidade biológica, a minha experiência mostra que, na hora que o pau quebrar, o cara da proteção da diversidade biológica vai perder. Então, a gente precisa também entender algumas coisas. O que você quer do diretor de um parque nacional? Ou de um diretor de um parque nacional? Que o cara defenda o parque. Ele não ganha para defender projeto nenhum de ninguém. Isso já tem advogado, tem um monte de gente para fazer isso. Aquele cara ali ganha para defender o parque. Ah, mas ele é radical? É, ele é radical. Ainda bem que ele é radical, porque se ele fosse um cara que aceitasse qualquer coisa, a sociedade estaria roubada. Então, nós temos que saber tratar com aquele maluco que está ali, né? Vamos ter que arrumar uma situação e avançar aquilo. É importante que a gente entenda também as posições de cada um. Qual é o papel de cada um? Eu não quero que o diretor de parque nacional vá ficar aceitando qualquer projeto que queira fazer dentro do parque. Não é o papel dele. É assim, então, para mim, e para encerrar agora, nós precisamos ter clareza qual é o papel de cada um. Ele tem, obviamente, ele tem que exercer aquele papel com honestidade, ele não pode estar ali querendo prejudicar ninguém. Uma coisa é você defender o parque, outra coisa é você querer prejudicar terceiro. São coisas distintas. Mas esse é o papel que o cara desempenha. É assim no mundo inteiro. É assim no mundo inteiro. Tá certo? Era isso. Muito bem, professor. Isso aí a gente, quem já teve na administração, sofre um pouco com isso, efetivamente, né? Os gestores de parque, eles acabam, de parque, de unidade de conservação, eles acabam ficando muito, digamos assim, isolados dentro do mundo do parque, né? Ou daquela unidade de conservação, e quando vão participar de algum processo de licenciamento, eles têm uma posição teoricamente mais radical, né? Então, eu acho que obviamente, eles devem defender o interesse essa unidade que eles estão lá fazendo a gestão. O que a gente, de uma forma, tentou melhorar o diálogo foi com eles sendo integrados aos processos de licenciamento, né? Quando o processo de licenciamento envolvia a unidade de conservação, a gente chamava eles para eles dialogar, para eles se integrar ao posicionamento da equipe técnica multidisciplinar, né? E aí os técnicos, entre eles se resolviam lá, né? Eles têm muito essa dificuldade essa interferência, acho que há uma interferência muitas vezes dos setores políticos, né, da administração. Mas, enfim, professor Bessa, eu gostaria de agradecer enormemente a sua participação, as suas palavras, a sua aula sobre a parte de prescrição e todos os assuntos que foram falados, e a sua experiência, né, que é muito interessante, que é muito legal, referente à sua participação não só no Ministério Público, não só dentro do órgão ambiental, como também na advocacia, que é um exemplo para a gente, né, que nos lidera lá na União Brasileira da Advocacia Ambiental. A gente fica muito feliz em contar ainda com o senhor na batalha diária de ajudar nós, advogados, a termos um direito ambiental melhor, né? E contamos com o senhor ainda por muito tempo para nos ajudar. Agradeço imensamente a sua participação aqui nesse espaço aqui. Tenho certeza que todos devem ter gostado desse dia aí, dessa manhã, que a gente pôde falar um pouquinho sobre o assunto ambiental.
Pessoal, eu, enfim, agradeço aí o Alexandre por essa oportunidade e quero assim que vocês tenham bem claro, e isso seja uma coisa assim tranquila, que eu sempre tenho disposição de ajudar, assim, fico satisfeito. Acho que o meu papel principal hoje é um pouco essa troca de experiência, é fazer essa troca de informações. E também quero deixar para vocês, assim, reafirmar, eu sei que a maioria concorda com isso, eu tenho vários defeitos, mas eu não tenho um defeito de agenda oculta. Então, eu acho que a gente, de fato, precisa estar pensando em melhorar essa situação, fazer isso de uma maneira que seja positiva para o país, que a gente possa, de fato, proteger mais as coisas, permitir que as atividades se desenvolvam de uma maneira adequada e tudo mais, não é? E a gente, isso para mim é uma coisa muito importante, entendeu? Que a gente deva fazer. E estou sempre à disposição para a gente conversar num ambiente de lealdade, de amizade. Quantas vezes me chamarem, eu tendo tempo, podem contar comigo, tá certo? E obrigado, até a próxima. E obrigado pela paciência, hein? Tá bom. O professor Bessa está sempre presente. Vai estar quinta-feira num webinar aqui da nossa Associação Gaúcha, Associação Gaúcha de Advogados de Direito Ambiental e Empresarial, junto com a UBA, na quinta-feira. E também na semana que vem vai estar participando da Semana do Meio Ambiente da Universidade de Caxias do Sul, lá também vai falar. Então está sempre disponível todos os convites. Que eu te falei que aí no Rio Grande do Sul o negócio é movimento. A gente movimenta, certo. Tenta movimentar e privilegiar o debate aí dos melhores, certo? Valeu, pessoal. Tá bom, gente. Obrigado. Até logo, hein? Tchau, tchau. Um grande abraço e obrigado para todos. Tchau, tchau.